Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, com a paz do Senhor Jesus Cristo, e a todos que nos assistem, que Deus esteja em todas as nossas vidas, que Deus nos abençoe quando examinamos a sua santa e bendita palavra. Que o Espírito Santo de Deus esteja em nossas vidas e nos dê a sua direção. Hoje nós vamos falar sobre como nós podemos ser livres em Cristo. O que significa liberdade em Jesus? São muitos versículos, muitos textos, e eu peço a você que vá anotando aí também, para depois você complementar o seu estudo, e se houver alguma dúvida, nos escrever, telefonar. Nós estamos à disposição para juntos buscarmos a compreensão da palavra de Deus. Vamos ler em João, no Evangelho de São João, no capítulo 8, os versículos 31 ao 36. A palavra de Deus assim nos diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 31 ao 36. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui Jesus estava falando dele, da doutrina dele, do ensinamento dele. Se ele liberta uma pessoa, essa pessoa é livre para viver segundo Deus manda, segundo Deus tem ensinado. E como nós podemos ser livres em Cristo? Vamos ver em Romanos, no capítulo 6, os versículos 16 ao 23. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós encontramos a vida eterna em Jesus. Aquele que pratica o pecado, o salário do pecado, o preço da pessoa praticar o pecado é a morte. Mas Jesus nos trouxe esse dom gratuito de vida eterna. Então nós damos graças a Deus pelo sacrifício remidor de Jesus, porque por ele nós chegamos à salvação. Vamos ler ainda em Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 6. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
O que a lei nos mostrou, quando nós vemos a lei, o que nós conhecemos através da lei? Através da lei nós conhecemos o pecado. Por isso que a palavra diz aqui: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, a lei não aperfeiçoava nada. A lei somente mostrava: não matar, não roubar, não mentir. Porque esta lei vigorou até Jesus. Vindo Jesus, que é o Espírito de vida que nos dá, e nós passamos a obedecer uma nova lei, porque Jesus cumpriu tudo nele. Então nós não andamos mais segundo a carne, temos que andar em espírito, não mais debaixo da ordenança da lei, mas debaixo da lei do Espírito e vida. Nós não temos mais aquela lei do Velho Testamento para obedecer. Nós obedecemos a Jesus e os seus mandamentos, as suas ordenanças. Veja que o Senhor Jesus disse: eu cumpri todas as coisas foram cumpridas. Então agora eu deixo a vocês um novo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda complementa: desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Vamos ver por quê. Por que você não mente? Por causa da lei do Velho Testamento ou por causa do amor que Cristo ensinou? Amar o próximo como a si mesmo. Por que você não mata? Por que você não rouba? Porque a lei ordena ou porque Jesus mandou você amar a todos igual você ama a si próprio e amar a Deus acima de todas as coisas? Então aí está a grande diferença. Nós antigamente, ou melhor, os judeus, porque a lei foi dada aos judeus, não aos gentios, e nós somos gentios, os judeus seguiam a Deus, obedeciam a Deus através de uma lei que mostrava o pecado. E nós hoje, pelo sacrifício remidor de Jesus, nós seguimos a lei de Cristo que nos conduz para a vida eterna. O povo lá no deserto foi guiado para uma terra prometida, terra palpável, terra onde manava leite e mel, mas eles precisavam trabalhar, morriam, tinham enfermidades. Agora o Senhor Jesus nos abriu uma nova esperança, um novo caminho. Através do seu sacrifício, nós estamos buscando a Jerusalém que desce do céu. É uma nova terra prometida, um novo céu, uma nova terra onde habita justiça. E nós vamos chegar nesse lugar, não obedecendo e praticando as obras da lei do passado, mas fazendo tudo por amor, conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Já não mentimos, não roubamos, não matamos, não adulteramos, não fazemos nada que desagrade a Deus. Não porque a lei determina, mas por amor ao próximo e por amor a Deus. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. Andou em espírito e em verdade. E assim também nós adoramos a Deus e vivemos em espírito e em verdade. Não mais nos apresentando de uma forma visível a Deus, praticando um ato para agradar a Deus, praticando outro, porque o preço da nossa salvação já foi pago. Nós não precisamos pagar mais nada. O Senhor Jesus já pagou o preço da nossa salvação. Eu não preciso praticar ou deixar de praticar alguma coisa para ser salvo. Basta servir a Jesus, seguir a Jesus Cristo. Vamos ver ainda em Romanos, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos meios a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. A lei mostrou o pecado, mas agora nós morremos para a lei. Morremos com Cristo, porque quando nós aceitamos a Jesus,
nós aceitamos a morte de Jesus, nós aceitamos a ressurreição de Jesus. E assim como Cristo morreu para este mundo, nós também morremos. Nós não servimos mais o nosso corpo, nós vivemos em novidade de vida, andando em espírito e em verdade, para agradar aquele que nos arregimentou, aquele que nos chamou para esta tão grande salvação. Vamos ler em Gálatas capítulo 5, versículos 16 em diante, a palavra diz: E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. E aqui nós vemos a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Gálatas capítulo 5, 16 em diante. Vamos ler. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Aleluia. Então, estas coisas, se nós andamos pelo Espírito de Deus, nós não temos mais aquela lei para obedecer. Em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 2 em diante: Vós sois a nossa carta escrita em vossos corações, conhecida e lida por todos os homens. E nós vemos, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, querido irmão, querida irmã, são inúmeros versículos ainda, são coisas maravilhosas que o Senhor nos revela. Nós agora não estamos mais sujeitos àquela lei do passado, porque a lei, irmãos, não é só 10 mandamentos, não. São centenas de mandamentos, mais de 600 mandamentos. E a pessoa pensa que são só 10 mandamentos, são centenas de mandamentos. Então nós não estamos mais debaixo daquilo que foi dado ao povo judeu. Nós aceitamos a Jesus, nós andamos em espírito e em verdade, buscando a satisfação do Espírito, obrando as obras do Espírito, não as obras da carne. Veja em Gálatas capítulo 5, dos versículos 19 ao 22, as obras da carne e as obras do Espírito. Nós andamos em Espírito, nós andamos em amor, sinceridade, paciência, fé, compaixão. Nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a aceitar o que o Senhor Jesus tem para nós, nós aprendemos a fazer a vontade de Jesus Cristo e fazemos com amor, com confiança, sabendo que Jesus está vendo a nossa vida. Isso é aceitar Jesus, isso é andar em espírito, isso é estar debaixo de um novo mandamento de vida e de paz, não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto na tua vida, que você possa entender que você deve fazer tudo por amor, não matar, não enganar, não fazer as coisas que desagradam a Deus, por amor ao próximo, porque Jesus na cruz, Ele morreu por toda a humanidade, até por aqueles que o crucificavam. Jesus morreu até por aqueles que o crucificavam. E Ele não fez isso à toa, Ele fez por amor. Ele fez por amor verdadeiro, para que encontrássemos a salvação e a vida eterna somente em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo te abençoe, a você e toda a tua família. E o Senhor Jesus te dê a paz e a compreensão da sua santa e bendita palavra e a salvação naquele glorioso dia. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Amém e amém.